Neste estudo de caso, vamos analisar o ponto material preso por dois cabos, né? Ponto material preso por dois cabos, numa situação estática de velocidade igual a zero. Corpo de massa M, a massa M é muito maior do que a massa dos cabos, né? E na seguinte situação, quando o ângulo alfa vale π sobre 6, ou seja, 30 graus, e quando o ângulo beta vale π sobre 3, ou seja, 60 graus. Ok? Vamos considerar a massa do sistema como valendo 2 kg e vamos utilizar um G, aceleração da gravidade de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, com essas informações, nós vamos tentar resolver o problema de encontrar essas trações, né? Porque a gente tem aqui uma força-peso agindo, né? Temos uma tração aqui, nós chamamos de beta, temos uma tração aqui. A ideia é saber, tentar encontrar esses valores, né? Essas trações, né? Tentar encontrar essas trações. Bom, as expressões que a gente obteve foram as seguintes. A gente chegou em duas expressões, né? Uma que era assim, ó, chegamos à conclusão que a tração alfa em módulo vezes o cosseno de alfa é igual a tração beta em módulo vezes o cosseno de beta. Essa foi uma expressão que a gente encontrou. A outra expressão que a gente encontrou foi assim, ó, a tração em alfa seno de alfa mais a tração em beta seno de beta era igual ao peso, a massa vezes a aceleração da gravidade. Depois de a gente fazer toda a análise utilizando o diagrama de forças, né, o princípio da superposição, a gente chegou nesses resultados aqui. E aí nós vamos usar esses resultados, né, para poder determinar primeiro os módulos das trações, né? Então veja bem, desse resultado aqui, ó, como o ângulo alfa vale 30 graus, né? O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, cosseno de 30 graus, de π sobre 6, né? É a raiz de 3 sobre 2. O cosseno de beta, o beta é π sobre 3, cosseno de beta é meio. Cosseno de π sobre 3 é meio. Então, utilizando essas informações, ó, aqui é raiz de 3 sobre 2, aqui é meio, 2 simplifica com 2, aqui fica, então fica 1 vezes t beta, que é igual a raiz de 3 vezes t alfa, ok? Aqui é raiz de 3 sobre 2, aqui é meio, 2 cancela com 2, então aqui só ficou t beta, e aqui ficou raiz de 3 t alfa. Então veja bem, esse é o primeiro resultado que a gente encontra. A gente descobre que a tração beta ela é raiz de 3 vezes a tração alfa. Né? Então a tração beta é um pouco maior do que a tração alfa. Né? Um pouco maior do que a tração alfa. E dessa expressão a gente tira o seguinte: seno de alfa, seno de π sobre 6, é meio. E o seno de beta, que é π sobre 3, é raiz de 3 sobre 2. Né? Então agora fica assim, né? Aqui a gente tem seno de alfa, que é meio. Então metade dessa tração então ficou assim, ó, metade da tração em alfa. Aqui fica raiz de 3 sobre 2, então mais raiz de 3 sobre 2 da tração em beta. Isso é igual a m vezes g, que é 2 vezes 9,81, né? Que é 19,62 newtons, né? Aqui está em newtons, né? Em newton. Mas se a gente multiplicar, né? Tudo por 2 aqui, ó, a gente pode chegar nessa expressão aqui, ó, t alfa
mais raiz de 3 t beta, assim, mais raiz de 3 t beta, isso aqui vezes 2 dá 39,24 newtons, ok? 39,24 newtons. Muito bem, muito bem. Então essas são as expressões que a gente tem. São duas equações com duas incógnitas. Bom, essa aqui fica fácil de resolver porque é só substituir o t beta aqui, ó. A gente substitui o t beta aqui, ó. Fica raiz de 3 vezes raiz de 3 t beta. T alfa, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 t alfa. Aí aqui fica raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 3 t alfa mais 1 t alfa dá 4 t alfa. Então 4 t alfa, né? Estou juntando pegando esse termo, substituindo aqui, para obter esse termo aqui, ó. 4 t alfa é igual a 39,24. E se a gente dividir 39,24, a gente chega de novo em, veja, dividido por 2 aqui dá 19,62, dividido por 2 de novo, dá 9,81. Então T alfa fica 9,81 newtons. A gente consegue descobrir o valor de T alfa, né? E quanto vale o T beta? T beta é raiz de 3, 9,81 vezes raiz de 3, veja, T alfa é 9,81 newtons, o módulo, né? É o módulo de T alfa. E o T beta é só jogar esse valor lá. Fica 9,81 vezes raiz de 3 newtons. Então, com essas expressões a gente chega nos valores, né, nos módulos de T alfa e T beta. Agora, quais são os vetores T alfa e T beta, né? Quais são os vetores T alfa e T beta? Lembra que T alfa, ele tem uma parcela negativa na direção x e uma parcela positiva na direção y. Né? Tem uma parcela positiva na direção y. Então resta a gente descobrir quais são essas parcelas. O T beta também. Só que o T beta tem uma parcela positiva na direção x e uma parcela positiva também na direção y. Então a gente precisa descobrir quais são essas parcelas. Isso a gente obteve na análise vetorial, né? Na análise vetorial. Muito bem. Bom, mas veja, T beta, T alfa, x é T alfa cosseno do ângulo alfa. T alfa a gente tem. Cosseno de alfa é raiz de 3 sobre 2. Ok? Então vai ficar 9,81 vezes raiz de 3 sobre 2. Né? Então vai ficar 9,81 vezes raiz de 3 sobre 2. Ok? Que a gente pode substituir aqui, né? A gente pode substituir aqui. Vai ficar menos 9,81 vezes raiz de 3 sobre 2 na direção x. E o T alfa y? T alfa y vai ser agora seno de alfa. Então veja bem, o seno de alfa é meio. Então esse resultado aqui dá 9,81 dividido por 2. Então dá mais 9,81 vezes meio. Vou deixar nesse formato assim. Então esse é o T alfa. Esse é o vetor T alfa, né? É o vetor T alfa. E o vetor T beta? Agora T beta x vai ser T beta cosseno de beta. Então agora a gente tem que fazer essa conta aqui, né? Fazer essa conta. Então veja bem,
cosseno de beta é meio. Então, t beta vale 9,81 raiz de 3 vezes meio dá raiz de 3 sobre 2. Então, a t beta aqui vale 9,81 raiz de 3 sobre 2 na direção x. E o t beta y? T beta y agora vai ser o seno. O seno de beta é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, fica 9,81. Aqui fica 3 meios, né? 3 meios. Então, vai ser mais 9,81 vezes 3 meios, na direção y. Então, dessa maneira a gente consegue determinar os vetores, né? Que representam as trações em alfa e a tração em beta. Esse é o resultado completo, que tem informação de módulo, direção e sentido aqui, né? Agora, o que é interessante é o seguinte: se a gente pegar t alfa mais t beta, se a gente somar os dois, é somar essas parcelas, né? Veja que essa parcela aqui cancela, não? Porque aqui eu tenho menos 9,81 raiz de 3 sobre 2, aqui eu tenho mais 9,81 raiz de 3 sobre 2. Quando eu somo essas duas parcelas, dá zero. Então, na verdade, na direção x, não tem força de tração resultante, né? Força de tração resultante. Vamos ver se na direção y tem. Agora tem que somar essas duas parcelas. 3 meios mais meio dá 4 meios, que dá 2. 2 vezes esse fator aqui. Então, 2 vezes esse fator aqui, ó, na direção y. É o que sobra. Mas, veja, 4 dividido por 2 é isso, né? 2 vezes esse fator. Mas veja, isso aqui é massa. Isso aqui é a aceleração da gravidade. Isso aqui é a força-peso. Então, aparece uma força aqui, ó, resultante de tração, que a gente chama de tração na direção y, que equilibra com a força-peso para manter o corpo com velocidade zero, né? É o que sobra. Então, essa é uma prova de que essas expressões estão coerentes, né? Olha que interessante, muito interessante. Agora, a gente obteve os módulos por essas expressões que a gente teve que fazer a partir da análise vetorial, a partir utilizando o princípio da superposição, enfim. Mas existe um teorema, que é o teorema de Lamy, que pode facilitar a obtenção desses módulos, né? É o teorema de Lamy. Então, naquela situação ali, ó, pelo teorema de Lamy, eu vou fazer um desenho aqui, ó, pelo teorema de Lamy, veja, esse ângulo aqui é de 30 graus, esse ângulo aqui é 60 graus, veja, aqui tem 90, ok? Ó, 60 com 30 dá 90, para complementar 180, falta 90 aqui, né? Falta 90. Aqui, 30 com 90 dá 120. E aqui, 60 com 90 dá 150. Então, a gente tem os três ângulos lá do teorema de Lamy. Então, veja bem, se a gente fizer força-peso dividido pelo seno do ângulo oposto, que é 90, veja bem, 90 vale 1, seno de 90 vale 1, né? Então, o que sobra aqui é m vezes g, que vale 19,62, ok? Mas isso tem que ser igual a tração alfa dividido pelo seno, agora, tração alfa está aqui, o seno de 150 graus. Veja, o seno de 150 graus é 90, né, com 90 com 60, né?
90 com 60. Então, o seno de 180 graus, 150 graus vai dar meio. Então, veja bem, isso aqui é meio. Bom, se isso aqui é meio, se isso aqui é meio, então, pensa aqui, ó. Se eu passar esse meio multiplicando aqui, vai dar metade da aceleração da força-peso. Como a massa é 2, então 2 dividido por 2 dá 1, sobra só o G. Então daqui a gente tira que a tração vale 9,81 newtons, que é o mesmo resultado que a gente obteve aqui. Ó. Então repetindo, ó. Aqui é meio. Se eu passar o meio, como esse termo é igual a esse, aqui sobrou só mg, então passando o meio para lá fica metade de mg. Mas a massa é 2, então 2 por 2 dá 1, sobra o G é 9,81. Então a tração alfa é 9,81, utilizando o teorema de Lamy, né? Mas isso aqui também é igual a tração beta dividido pelo seno do ângulo oposto. Tração beta é esse aqui, o seno do ângulo oposto é 120 graus. E o seno de 120 aqui é 90 mais 30. Seno de 120 graus é raiz de 3 sobre 2. Então esse termo aqui, ó, vale raiz de 3 sobre 2. A mesma coisa, tem que passar a raiz de 3 sobre 2 multiplicando aqui. O 2 da massa cancela com 2, fica a raiz de 3 vezes 9,81. Que é o mesmo resultado que a gente tem aqui. Então, utilizando o teorema de Lamy, veja, a gente consegue obter os mesmos resultados que a gente obteve por esse sistema de equações, e depois é só jogar, fazer essas contas que a gente fez aqui para obter os vetores. Né? Então o teorema de Lamy é muito útil, principalmente se a gente tiver várias cordas envolvidas no processo. Ok? Então até a próxima!